Bom dia a todos. Oremos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, louvado e santificado seja o seu nome, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, o Senhor nos permitiu chegar ao tempo que estava profetizado, em que nós iríamos ter revelações incríveis. O tempo em que o Senhor diz que dos dois povos faria um, que foi o que Jesus veio fazer, mas agora está prestes a concretizar. Louvado seja o seu nome por tanta luz, louvado seja o Senhor por tanta beleza, por tanta coisa maravilhosa. Já estava tudo na sua palavra, tudo contido na palavra, a palavra que os crentes muitas vezes dão tão pouca atenção. Que o Senhor nos ajude a absorver tudo neste pouco espaço de tempo que ainda temos de liberdade e de redes sociais. Conceda-nos, ó Pai, o seu Espírito, esse espírito de humildade, de mansidão, de reconciliação, de perdão, de sacrifício, para que nós sejamos pontos de luz para muitas pessoas e instrumentos nas suas mãos para abençoar outros, para curar outros, para salvar outros. Conceda-nos, ó Pai, agora o privilégio de aprendermos um pouco mais. Sabemos que é um pouco repetitivo esta questão da oração, mas certamente que o Senhor tem alguma coisa nova mais para nos ensinar. Por isso, agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. 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 Estamos então no livro Oração, na página 157. Sinceridade e fervor caracterizavam as orações de Daniel. À medida que se aproxima o tempo para o encerramento dos 70 anos de cativeiro, a mente de Daniel esforçou-se muitíssimo para compreender as profecias de Jeremias. Eu creio que nós estamos também na mesma situação. Viu que estava próximo o tempo em que Deus submeteria o seu povo escolhido a outro teste. Não é isso que acontece conosco? Não vamos daqui a pouco passar por um teste, uma sacudidura? E então, e com jejum, humilhação e oração, importunou o Deus do céu em favor de Israel, usando as seguintes palavras: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o concerto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Daniel 9, 4 a 6. Daniel não proclama a sua fidelidade pessoal perante o Senhor. Em vez de pretender ser puro e santo, este honrado profeta identifica-se humildemente com os que eram realmente pecadores em Israel. A sabedoria que Deus lhe tinha comunicado era tão superior à sabedoria dos grandes homens do mundo como a luz do sol que brilha nos céus ao meio-dia é mais brilhante do que a mais fraca estrela. No entanto, ponderemos a oração que saiu dos lábios deste homem tão altamente favorecido pelo céu. Com profunda humilhação, com lágrimas e com o rasgar do coração, pleiteia por si e pelo seu povo. Abre a sua alma ao Senhor, confessando a sua indignidade e reconhecendo a grandeza e a majestade do Senhor. Sabem, irmãos, que já passou pela minha mente, como nós temos muita necessidade de oração, de vigílias, nós até podemos pôr à consideração, eu ponho à consideração do grupo, por exemplo, além daquela vigília que vamos ter uma vez por mês, fazermos umas pequeninas vigílias, quem sabe de 1 hora, talvez, por um determinado assunto. Eu não sei o que é que os irmãos acham, não fica cansativo?
é praticamente o tempo do estudo e assim temos mais oportunidade de orar por certos assuntos. Não sei o que é que acham. Eu acho este que acabámos de ler um assunto muito bom, muito pertinente. Nós devemos realmente, com profunda humilhação, com lágrimas e com rasgado coração, como está aqui escrito, pleitear por nós e pelo povo. Com sinceridade Sim, mesmo, porque estamos menos muito aquém. Eu falo por mim. e como nós somos um grupo, creio que não iríamos ter uma diferença muito grande, uma vez que nós já passamos aqui uma hora de estudo. Se passarmos uma hora em vigília, em oração e humilhação e confissão, podemos acrescentar certos, certos assuntos que cada um de nós terá, não é? E que podíamos aproveitar esse tempo. Então a Vera já se manifestou, o Adenis também. Não sei o que é que os outros acham. Sim, pode ser. Eu também acho maravilhoso. Uhum. Ok, Também então concordo. alguém quer já começar a fazer isso? Ou não é preciso de grandes esquemas, não é? Basta tirarmos aquele dia, aquela hora, não é? Que já é habitual para fazermos uma vigília com um assunto bem específico. Hum? Ok, Podíamos partilhar no grupo, é a minha opinião, qual é o assunto, antes de ser o sim, dia dizer, olha, hoje podemos fazer uma vigília, falamos sobre este assunto, sim, oremos por este assunto. E pronto, e fazemos. sim. Ok, ok. Então eu vou já apontar para segunda-feira. Pode ser? Pode. Se- Qual Segunda-feira é eu o vou horário? colocar. É este horário, é este, Ah, tá. Tudo bem, é então. este, sim. Depois só vou colocar o assunto, os tópicos apenas. Está bem? E assim eu creio que todos têm oportunidade de orar. Quem não quiser orar pode ler uma passagem que não seja muito extensa, mas que tenha a ver com o assunto que vai ser colocado nesse dia, está bem? Ok, muito bem. Vamos então continuar. Daniel não proclama a sua, já lemos isto aqui, que sinceridade e fervor caracterizam as suas súplicas. A mão da fé é estendida para o alto, para agarrar as promessas infalíveis do Altíssimo. A sua alma debate-se na agonia e ele obtém a evidência de que a sua oração é ouvida. Sabe que é sua a vitória. Se nós, como povo, orássemos como Daniel orou, e nos debatêssemos como ele se debateu, humilhando a nossa alma perante Deus, receberíamos respostas às nossas petições, como as que foram concedidas a Daniel. Aqui está. É isto que nós pretendemos, não é verdade? Ouçam como ele apresenta enfaticamente o seu caso no tribunal do céu. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Nós não temos as nossas cidades desoladas, mas temos a nossa igreja. Nós temos a nossa igreja sem poder. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. O homem de Deus estava a orar pela bênção do céu para o seu povo
e por um conhecimento mais claro da vontade divina. A preocupação do seu coração era Israel, que não estava, no sentido mais estrito, a guardar a lei de Deus. Reconhece que todos os infortúnios deles vieram sobre eles como consequência da sua transgressão daquela santa lei. Aqui está. É exatamente isto que acontece conosco. Ele reconhece. Ele diz: pecamos, obramos impiamente por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais. Tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Daniel 9, 15 e 16. Os judeus tinham perdido o seu caráter peculiar e santo de povo escolhido de Deus. Sabem que isto faz-me lembrar aquela passagem de 1 Escritos. Se a Igreja tivesse mantido o seu caráter peculiar e santo, o Espírito do Senhor ainda estaria com ela. Lembram-se? 1 Escritos. Mas porque ela se esquivou de declarar as verdades que teriam expulso dela os amantes dos prazeres, ela tornou-se. Pior ainda, Belinha, envergonhou o próprio, vamos dizer assim, o próprio estado que Deus havia dado para essa igreja foi envergonhado. E traímos o Exatamente. sagrado propósito. Foi uma traição muito grande. Deus retirou o reino a Israel, diz lá na parábola, e disse que iria dá-lo a um povo que desse os seus frutos. Os judeus tinham perdido o seu caráter peculiar e santo de povo escolhido de Deus. Agora, pois, ó Deus, ouve, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Daniel 9:17. O coração de Daniel volta-se com um anseio intenso para o santuário desolado de Deus. Sabe que a sua prosperidade só pode ser restaurada na medida em que Israel se arrependa das suas transgressões da lei de Deus e se torne humilde, fiel e obediente. É exatamente isto. Estando a oração de Daniel em curso, o anjo Gabriel desce rapidamente da corte celeste para lhe dizer que as suas petições foram ouvidas e respondidas. Este poderoso anjo foi comissionado para lhe dar perícia e entendimento para abrir perante ele os mistérios das eras futuras. Assim, enquanto procurava com fervor conhecer e compreender a verdade, Daniel foi levado a comungar com o mensageiro delegado pelo céu. Em resposta à sua petição, Daniel recebeu não só a luz e a verdade de que ele e o seu povo mais necessitavam, mas também uma perspectiva sobre os grandes acontecimentos do futuro, nomeadamente o advento do Redentor do mundo. Aqueles que pretendem estar santificados, ao mesmo tempo que não têm qualquer desejo de pesquisar as Escrituras ou de lutar com Deus em oração para obter um entendimento mais claro da verdade bíblica, não sabem o que é a verdadeira santificação. Muito importante esta palavra. Eu vou repetir. Aqueles que pretendem estar santificados ao mesmo tempo que não têm qualquer desejo de pesquisar as Escrituras ou de lutar com Deus em oração para obter um entendimento mais claro da verdade bíblica, não sabem o que é a verdadeira santificação. Eu acho que isto é tudo para nós.
agora o exemplo de Neemias. A oração Belinha, de Neemias. Sim, diz. só uma coisinha. Quando a gente vê uma verbalização dessas, a gente pensa que lutar com Deus é algo ruim. Não, ele anela que nós o façamos dessa forma, para que ele possa realmente, como é que eu vou dizer, ter uma via de acesso, e que Desimpedida. isso, para que ele possa fazer o que ele quer. Então, Sim. lutar com Deus é algo que nós precisamos aprender e que eu acho que deveria ser o tema de uma das nossas vigílias aí. Uhum, uhum, exatamente. Uma boa Porque ideia. nós, como? É uma boa ideia, é uma boa ideia. Daniel lutou com Deus 21 dias e foi Sim, respondido. Uma boa ideia. porque a nossa carne, naturalmente, O que diríamos de Jacó? sim, a nossa carne, naturalmente, ela não é inclinada a isso. Mas nós temos uma promessa. Deus prometeu que criaria inimizade entre nós e a serpente. E quem está no comando não é a carne, é o espírito. E nós, para andarmos no espírito, temos que vencer esta propensão da carne, não é? De não querer, não é? E a luta está aqui, a luta entre a carne e o espírito. Neemias. Outro tema. Então vá, começa a preparar. Pequenas vigílias, não é? Pequenas vigílias acho que vão ser de grande utilidade. Neemias. A oração de Neemias é um exemplo para o povo de Belinha, Deus. só, desculpa interromper, antes de Diz. começares a ler. Essas pequenas vigílias traz-me ao coração que é como nós estivéssemos a vigiar por nós mesmos, que é o que nós temos que ter diariamente. Pequenas vigílias Uhum. daquilo que nós somos, os nossos hábitos, a nossa forma de pensar, para que nós não pequemos contra Deus. E é bom que sejamos um povo unido a orar por isso mesmo, por todas essas coisas que são as nossas debilidades diárias, infelizmente. Sim. Então a oração de Neemias é um exemplo para o povo de Deus de hoje. O coração daqueles que advogam esta causa deve estar cheio do Espírito de Jesus. Só o grande médico pode aplicar o bálsamo de Gileade. Não foi ontem que nós lemos aqui sobre o bálsamo de Gileade, que eu gostei imenso? Ou não foi aqui que eu li? Parece Já que não sei. foi. Parece que foi. Achas? Sim. Eu Não, me lembro ontem do não lemos bálsamo. nada. Eu acho que não. Eu não lembro. Sim, Eu foi. acho que Ontem não. não lemos nada. Foi? Eu acho que não. Antes a gente ficou ali sobre Jesus é o Senhor é o Espírito. Exatamente. Foi por causa do tema da escola sabatina. Diz, Glorinha. Ontem não lemos nada no livro. Pois, não lembro. Então onde é que eu li? Já não sei onde é que eu li. Não gosto nada quando não me lembro onde é que eu li. Porque tinha a ver com isto e era Há de se tão bonito, lembrar. tão bonito. Então, só o grande médico pode aplicar o bálsamo de Gileade. Que estes homens leiam o livro de Neemias com um coração humilde, tocado pelo Espírito Santo, e as suas falsas ideias serão modificadas e serão vistos princípios corretos e a presente ordem das coisas será modificada. Neemias orou a Deus, pedindo ajuda, e Deus ouviu a sua oração. O Senhor levou reis pagãos a auxiliarem-no. Quando os seus inimigos trabalharam zelosamente contra ele, o Senhor operou através de reis para executar o seu propósito e para responder às muitas orações que subiam até ele, pedindo o auxílio de que eles tanto necessitavam. Irmãos, neste momento, nós somos o antítipo de Neemias. Lembrem-se que a nossa igreja está em ruínas. Está em ruínas. O povo de Deus está em ruínas.
E Deus chama Neemias para fazer o quê? Restaurar. Restaurar o muro, restaurar o santuário. E o santuário é este. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Ora, ele não pode habitar no meio de um povo cujo santuário está destruído, está em ruínas. É ou não? E Ou na incredulidade. pronto, está em ruínas por vários motivos, por incredulidade, por rebelião, por mundanidade, por diversão, por orgulho, por vaidade. Doutrinas falsas. Exatamente. Portanto, nós precisamos do espírito de Neemias. Ao vermos esta desgraça em que nós estamos, estas abominações, não é? Precisamos clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor, gemer e clamar, para que não só nós recebamos o selo, os que gemem e clamam, por causa de todas as abominações que se cometem na igreja, mas também pelos nossos irmãos. Portanto, nós somos o antítipo de Neemias. O espírito que Neemias tinha era o espírito do Senhor. É esse espírito que nós temos que ter, o Espírito Santo. O Exatamente, Espírito do Santo. Precisamos urgentemente. exatamente. Eu A lembro-me agora, oração. desculpa interromper, Belinha, não perco o raciocínio. Desculpa. Eu lembro-me de um homem que pregava no púlpito no Brasil. Ele pregava, e ele dizia, olha, ele nem tinha a Bíblia aberta. Era versículo atrás versículo, capítulo atrás capítulo, versículo atrás versículo. E falava, e falava, e falava, e estava de um lado para o outro, não parava. E eu dizia, vocês irmãos pensam que eu tenho isto tudo na minha cabeça? Que isto vem de mim? Pois estão muito enganados. Isto vem do Espírito Santo do Senhor. E depois ele disse, vocês sabem, eu estou aqui, e ele contou a história de um homem que foi, se calhar vocês até já viram esta pregação, que é lindíssima, agora não encontro, tenho muita pena, eu gostava de encontrar. E ele estava a falar de um homem que tinha saído do hospital, que quase morreu, porque deram-lhe tiros, alguns tiros, e esse homem, que não morreu, e estava a falar porque ele fez uma promessa, que se saísse daquele hospital e ia pregar, era ele mesmo. E ele mostrou. Estava enfaixado, de ter levado os tiros e que eu ainda tinha algumas coisas ali, marcas de sangue seco. Portanto, vejam, irmãos, o poder do Espírito em nós, se nós deixarmos que Ele trabalhe e que Ele faça a sua obra através de nós. Sem dúvida, eu acredito que o Senhor quer mesmo fazer grandes coisas, grandes coisas. Só que o seu povo, é como diz Ellen White, ela diz que, portanto, Deus está mais disposto a dar o seu espírito, e nós não o temos recebido, não porque Ele não queira, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-lo. Então, é verdade, a expressão é mesmo esta, carecidos de preparo para recebê-lo. Aí fica mais uma vigília, porque qual é esse preparo? Porque até ontem a Marta estava aqui quase chorando, dizendo que qual é o problema que ela tem, ou nós temos? Porque a gente quer, a gente deseja, a gente clama, nós já entendemos que a nossa parte é escolher, é permitir e não ver as coisas avançarem. Sim, agora há outra coisa, deixa-me ler aqui em Hebreus, a resposta está aqui. Hebreus no capítulo 10 diz assim, versículo Belinha? 35, não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus,
alcanceis a promessa. Esperar, Pois então. ainda, hein? Diz? Esperar, esperar, esperar. Exatamente, e confiar, e confiar. Isto é muito importante. E fazer a sua Ela, vontade. Tem aqui alguns ela vai, requisitos. exatamente, ela vai vir, não desfaleçamos, nós não somos daqueles que desistimos, não desistimos. Vai chegar o momento. Precisamos perseverar. Aqui está a perseverança dos santos. Para que depois de haverdes feito tudo, talvez ainda não tenhamos feito tudo, mas estamos no caminho, alcanceis a promessa. A promessa está feita e nós vamos recebê-la no tempo certo. A nós não nos compete saber os tempos e as épocas que Deus determinou ao seu próprio entendimento. Vai vir. É esse fazer tudo. Então, o que é esse tudo? Pronto, o tudo nós já sabemos. É manter um espírito humilde, vigiar, vigiar os nossos pensamentos para que só o Senhor seja aquele que reina sobre eles, é praticar a bondade, a caridade, isto é muito importante, praticar a caridade, o jejum é importante, orar cedo, vigiar aquilo que nós olhamos, os nossos olhos, ler a Bíblia todos os dias, servir o próximo escondidos, sem tocar trombeta, isto é outra coisa muito importante, e amar, mesmo que não sintamos nada. Eu acho que estes 5 ingredientes são importantíssimos. No caso, são 6 ou 7, não é? Mesmo que nos odeiem. Amar não é só não sentir nada, é aqueles que nos odeiam. E que nós Amar é uma temos a decisão. certeza que nos odeiam, porque já demonstraram. É Amar é uma uma escolha. decisão. Se nós pensarmos, se a nossa mente permanecer neste conceito de que amar é Deus que ama. Amar é Deus que ama, mas Ele quer amar as pessoas através de mim. E se elas forem más para mim, elas estão a ser más para Cristo. Então, esta visão de que eu estou apenas a ser um canal através do qual o azeite passa. A Denis, ias dizer alguma coisa? Eu ia dizer que esse tema ele é muito profundo, porque realmente, vamos dizer assim, faz sentido que se Deus é amor, quem realmente ama é Ele. Ele vai se manifestar. Veja bem, gente querida, Deus não usa ninguém, Deus se manifesta. E então aí é que está o problema. Eu preciso que Deus se manifeste em mim no amor que Ele tem. E essa questão é uma questão muito séria, muito pertinente e reflexiva. Sim. Ele só nos quer como instrumentos, como condutos. E eu lembro muito da menorá, os tubos. Os tubos, para que é que serviam os tubos? Os tubos não tinham função nenhuma, podemos dizer, a não ser permitir que o azeite passasse. Não é verdade? E ele está lá escondido, ninguém sabe. Exatamente, nem sequer se vê. Então, no fundo, é isso que o Senhor pretende e é isso que nós temos que permanecer. E outra coisa, o servir os outros escondidos, sabem, sem ninguém saber, nós não precisamos de dizer que fizemos isto, ou que oramos por esta pessoa ou por aquela, mas nós não precisamos disso, nós não temos que fazer isso. Eu acho isso muito bonito. Claro que não. A glória é para Deus, não é para nós. Eu acho muito engraçado aquele, eu já não sei quem é na Bíblia, que diz que dava muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. Não é o fariseu e o publicano? Não. Era um
Era um homem que depois já da morte de Jesus se encontrou Cornélio. com Cornélio. Obrigada. É exatamente isso. Exatamente. Então, por que é que ele dava tantas esmolas? Aqui não é a minha questão, não é essa, mas é o que lá diz. E de contínuo orava a Deus. Por que é que ele orava depois de dar as esmolas? Nunca pensaram nisto? Pensemos nisto. Vamos continuar então. A oração tornou mais fortes a fé e a coragem de Neemias. Através de mensageiros vindos da Judeia, o patriota hebreu soube que tinham chegado dias de provação a Jerusalém e a cidade escolhida. Os exilados que tinham regressado estavam a sofrer aflição e vergonha. Sabem que houve 3 levas, não é? 3 momentos em que os israelitas regressaram a Jerusalém. E os que foram primeiro estavam nesta aflição e vergonha. O templo e porções da cidade tinham sido construídos, mas a obra da restauração foi entravada, os serviços do templo foram perturbados e o povo estava constantemente alarmado pelo facto de as muralhas da cidade estarem em grande medida em ruínas. Estão a ver? O Neemias ouviu notícias de que o seu povo, eles tinham efetivamente começado a restauração, mas não estavam a conseguir concluir. Então, dominado pela mágoa, Neemias não conseguia comer nem beber. Ele escreveu: Assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. No seu desgosto, ele virou-se para o Auxiliador Divino. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele fez uma confissão fiel dos seus pecados e dos pecados do seu povo. E implorou para que Deus defendesse a causa de Israel, restaurasse a sua coragem e a sua força e os ajudasse a reedificar os lugares assolados de Judá. À medida que Neemias orava, a sua fé e a sua coragem fortaleceram-se. A sua boca encheu-se de argumentos santos. Salientou a desonra que seria lançada sobre Deus se o seu povo, agora que tinha voltado para ele, fosse deixado em fraqueza e sob a opressão. E solicitou com insistência que o Senhor realizasse a sua promessa. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Deuteronômio 4, 29 a 31. Esta promessa tinha sido dada a Israel, através de Moisés, antes de terem entrado em Canaã, e durante séculos tinha permanecido inalterada. O povo de Deus tinha agora voltado para ele em penitência e em fé, pelo que a sua promessa não falharia. Irmãos, nós estamos num momento muito, 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 muito decisivo. É que é nesta geração que todas as promessas se vão cumprir. Não há outra. É nesta geração. E é este povo que Satanás quer destruir e que tem feito tudo para que isso aconteça. Nós que estamos a ver o cumprimento de todas as coisas, nós precisamos orar com amor intenso pelos nossos irmãos, que talvez tenham começado a reconstruir, tenham começado a fazer reformas, mas que não têm tido força, não têm tido coragem, não têm tido apoio. Nós precisamos orar por eles. Neemias tinha frequentemente derramado a sua alma em favor do seu povo, mas agora, ao orar, um propósito santo ganhou forma na sua mente. Decidiu que, se pudesse obter o consentimento do rei e a ajuda necessária para conseguir ferramentas e material, ele assumiria pessoalmente a tarefa de reconstruir as muralhas de Jerusalém e de restaurar o poder nacional de Israel. E pediu ao Senhor que lhe concedesse o favor do rei, para que este plano pudesse ser implementado. Faz prosperar hoje o teu servo, pediu ele.
e dá-lhe graça perante este homem. Durante 4 meses, Neemias aguardou uma oportunidade favorável para apresentar o seu pedido ao rei. Durante este período de tempo, embora o seu coração estivesse opresso pelo desgosto, procurava comportar-se de modo alegre na presença do rei. Naqueles salões de luxo e de esplendor, todos devem parecer despreocupados e alegres. A perturbação não deve ensombrar a face de qualquer servidor da realeza, mas, nos momentos de retiro de Neemias escondidas da vista humana, muitas eram as orações, as confissões, as lágrimas ouvidas e testemunhadas por Deus e pelos anjos. Muito bonito aqui. Nos momentos de retiro, orações, confissões, lágrimas, tudo isso era testemunhado por Deus. Neemias reconheceu o seu pecado pessoal nas suas orações. Neemias não disse apenas que Israel tinha pecado, reconheceu penitentemente que ele e a casa do seu pai tinham pecado. De todo nos corrompemos contra ti, diz ele, colocando-se entre os que desonraram Deus por não se manterem firmemente ao lado da verdade. Neemias humilhou-se perante Deus, dando-lhe a glória devida ao seu nome. O mesmo fez Daniel em Babilônia. Estudemos as orações destes homens. Elas ensinam-nos que nos devemos humilhar, mas que nunca devemos obliterar a linha de demarcação existente entre o povo de Deus que guarda os mandamentos e aqueles que não têm qualquer respeito pela sua lei. Neemias orou, tendo a certeza de que Deus cumpriria as suas promessas. Agarrando-se fortemente pela fé à promessa divina, Neemias, estão a ver aqui, isto é importante, nos agarrarmos à promessa, nós precisamos reclamar estas promessas, sabê-las de cor, dizê-las. Neemias depôs no escabelo da misericórdia divina a sua petição para que Deus defendesse a causa do seu povo penitente, restaurasse o seu poder e edificasse os seus lugares assolados. Eu não sei se os irmãos entendem aqui esta parte toda, isto entende espiritualmente. Deus tinha sido fiel às suas ameaças quando o seu povo se separou dele. Tinha-os espalhado entre as nações segundo a sua palavra. E Neemias encontrou, precisamente neste facto, uma garantia de que ele seria igualmente fiel no cumprimento das suas promessas. Sabem onde é que está isto escrito? Está em Deuteronômio, que Deus os espalharia, eles seriam espalhados por todos os lados. Lembram-se disto? Neemias sabia disto. Neemias ajustou as suas orações às necessidades do momento. A descrição da condição de Jerusalém despertou a simpatia do monarca, sem suscitar os seus preconceitos. Outra questão ofereceu a oportunidade pela qual Neemias esperava há tanto tempo. Que me pedes agora? Mas o homem de Deus não se aventurou a responder até ter procurado a orientação de alguém mais elevado do que Artaxerxes. Ele tinha uma responsabilidade sagrada a cumprir para a qual necessitava da ajuda do rei e percebeu que muito dependia de apresentar o caso de tal modo que obtivesse a sua aprovação e recrutasse a sua ajuda. Então, orei, disse ele, ao Deus dos céus. Nessa breve oração, Neemias apresentou-se na presença dos reis e ganhou para o seu lado um poder que pôde modificar o curso dos corações da mesma forma que os rios de águas têm o seu curso modificado. As orações de Neemias estavam ligadas com um firme propósito. Há necessidade de Neemias na igreja hoje. Aqui está. Nós somos o antítipo do Neemias.
Não apenas de homens que podem orar e pregar, mas de homens cujas orações e cujos sermões estejam ligados a um firme e ambicioso propósito. Como Neemias, podemos orar em qualquer momento ou lugar. Orar como Neemias orou nessa hora de necessidade é um recurso à disposição do cristão em circunstâncias em que outras formas de oração podem ser impossíveis. Os que se empenham nas absorventes atividades da vida, atarefados e quase subjugados pelas perplexidades, podem enviar um pedido a Deus, suplicando a orientação divina. Os que viajam por mar e por terra, quando ameaçados um grande perigo, podem entregar-se à proteção do céu. Em tempos de súbita dificuldade ou perigo, o coração pode enviar o seu grito de socorro a alguém que se comprometeu a vir em auxílio dos seus fiéis e crentes sempre que chamem por ele. Sob todas as circunstâncias, em todas as situações, o ser humano oprimido pela dor e pela preocupação ou ferozmente assaltado pela tentação pode encontrar segurança, apoio e socorro no infalível amor e no poder de um Deus que mantém a promessa. Lembrem-se que existem provações e tentações. Provações são trazidas por Deus. Tentações são trazidas por Satanás, porque Deus a ninguém tenta, mas Ele prova. Ele prova ao seu povo. Neemias, naquele breve momento de oração dirigida ao Rei dos Reis, reuniu coragem para comunicar a Artaxerxes o seu desejo de ser desincumbido por algum tempo dos seus deveres na corte e pediu que lhe fosse concedida autoridade para reconstruir os lugares assolados de Jerusalém de modo a torná-la novamente numa cidade forte e defendida. Dependiam deste pedido importantes resultados para a nação judaica e declara Neemias: o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Sabem quem era Artaxerxes? Era um rei persa. Quem são os persas hoje? Quem são? Esqueci. Como? Esqueci. Não percebi. Esqueci. Ah, são os muçulmanos. São os muçulmanos. Interessante. Deus, na sua providência, não nos permite conhecer o fim desde o princípio, mas Ele dá-nos a luz da sua palavra para nos guiar ao avançarmos e ordena-nos que mantenhamos a nossa mente fixa em Jesus, aonde quer que estejamos. Seja qual for a nossa ocupação, o nosso coração deve ser elevado a Deus em oração. Isto é ser insistente na oração. Não necessitamos de esperar até que possamos curvar-nos sobre os nossos joelhos para orarmos. Numa ocasião, quando Neemias veio perante o rei perguntou-lhe porque ele parecia estar tão triste e perguntou-lhe também que pedido ele tinha a fazer-lhe, mas Neemias não ousou responder imediatamente. Estavam em jogo interesses importantes. O destino de uma nação dependia da impressão que deveria ser então feita sobre a mente do monarca. E Neemias lançou uma oração ao Deus do céu antes de ousar responder ao rei. O resultado foi que obteve tudo o que pediu ou mesmo que desejava. Não há tempo ou lugar em que seja inapropriado dirigir uma petição a Deus. Não há nada que possa impedir-nos de mantermos o nosso coração no espírito de oração fervorosa. Entre as multidões da rua, no meio de uma transação comercial, podemos fazer uma oração a Deus e rogar por guia divino, tal como Neemias quando fez o seu pedido perante o rei Artaxerxes. Podemos encontrar um lugar de comunhão onde quer que estejamos. Deveríamos ter a porta do coração aberta continuamente e o nosso convite a ascender ao céu para que Jesus possa vir e habitar no nosso coração como um convidado celestial. Embora possa haver uma atmosfera poluída e corrompida ao nosso redor, não precisamos de respirar os seus miasmas
mas podemos viver no ar puro do céu. Podemos fechar todas as portas a imaginações impuras. Este aspecto é importante. Podemos fechar todas as portas a imaginações impuras e pensamentos não santificados se erguermos a mente à presença de Deus por meio de uma oração sincera. Aqueles cujo coração está aberto para receber o apoio e a bênção de Deus andarão numa atmosfera mais santa do que a da terra, e terão constante comunhão com o céu. Eu estou a ler mais rápido, que é para concluir este capítulo, está bem? Estamos quase no fim. Neemias orou fervorosamente toda a noite. Em segredo e em silêncio, Neemias completou o seu circuito ao redor das muralhas. Ele declara: e não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia. Porque ainda até então, nem os judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, eu tinha declarado coisa alguma. Nesta vistoria dolorosa, não desejava atrair a atenção dos seus amigos ou dos seus inimigos, para que não fosse suscitado o entusiasmo e não fossem postos a circular relatos que pudessem impedir ou pelo menos entravar a sua obra. Neemias dedicou o resto da noite à oração, pois na manhã seguinte deveria despender um esforço fervoroso para motivar e unir os seus compatriotas desanimados e divididos. O sucesso de Neemias mostra o poder da oração. Na sua obra, Esdras e Neemias humilharam-se perante Deus, confessando os seus pecados e os pecados do seu povo e pedindo perdão, como se eles mesmos fossem os ofensores. Isto é nossa responsabilidade, é nosso dever. Humilhar-nos perante Deus, confessando os nossos pecados e os pecados do nosso povo, pedindo perdão como se nós mesmos fôssemos os ofensores. Trabalharam, oraram e sofreram com paciência. Aquilo que tornou a sua obra mais difícil não foi a hostilidade aberta dos pagãos, mas a oposição secreta dos supostos amigos que, colocando a sua influência ao serviço do mal, aumentaram 10 vezes mais o fardo dos servos de Deus. Uau! Belinha, essa última parte aí precisa ser colocada numa moldura agora. É verdade. Querem que eu repita? Com certeza. Aquilo que tornou a sua obra mais difícil não foi a hostilidade aberta dos pagãos, mas a oposição secreta dos supostos amigos que, colocando a sua influência ao serviço do mal, aumentaram 10 vezes mais o fardo dos servos de Deus. E por vezes estes supostos amigos até são família. Podem ser a nossa família. Estes traidores forneceram aos inimigos do Senhor o material para ser usado na sua guerra contra o seu povo. As suas paixões malignas e a sua vontade rebelde estiveram sempre em guerra com os requisitos manifestos de Deus. Você vê aí, Belinha, o poder que existe, vamos dizer assim, nas partes espirituais, mesmo que a gente não perceba na mente de outras pessoas. Olha só. Sem dúvida. Sem dúvida. O pior inimigo de Jesus foi Judas. Pertencia aos seus discípulos. Tinha feito milagres. Tinha visto Jesus. Mas o amor a outras coisas
Não sei. Ah, já sei onde é que eu li. Já sei onde é que eu li. Foi aqui na Bíblia Legado. Relativamente a Judas. Eu queria ler, mas agora também queria terminar isto aqui. Mas eu acho que eu vou ler rápido, está bem? Relativamente a Judas, todos nós sabemos, eu sei que todos não sabemos isto, mas há aqui uma citação que me ficou na mente relativamente a Judas. E foi aqui que eu li sobre Gileade. Agora eu me lembro. Foi exatamente aqui. Ah, eu vou ler aqui sobre Gileade, pode ser? Sobre o bálsamo de Gileade? Sim, está a falar aqui, é um comentário de Mateus 26, 28, quando Jesus diz, porque isto é o meu sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então diz assim, o sacrifício expiatório é pleno e suficiente. É a nova aliança selada com o seu sangue que foi derramada por muitos para a remissão dos pecados. Foi o que Cristo declarou na última ceia. Isso há neste cálice para aqueles que bebem com fé. Há nele pacificação e eficiência na limpeza da alma. É o bálsamo de Gileade que Deus providenciou para restaurar a saúde e a integridade da alma atingida pelo pecado. Eu achei isto muito bonito. O bálsamo de Gileade, o que é que ele faz? Limpeza da alma, e Deus o providenciou para restaurar a saúde e a integridade da alma atingida pelo pecado. Está onde, Belinha? Está aqui na Bíblia Legado, na página 1199 e 1100. Obrigada. Agora aqui relativamente ao Judas. Portanto, diz aqui assim: o caso de Judas me foi apresentado como uma lição para todos. Judas esteve com Cristo durante todo o período do ministério público do Salvador. Ele tinha tudo o que Cristo poderia dar. Se ele tivesse usado as suas habilidades com diligência, poderia ter acumulado talentos. Se ele quisesse ser uma bênção, em vez de um homem questionador, crítico e egoísta, o Senhor o teria usado para avançar o seu reino. Mas Judas era um especulador. Ele pensou que poderia administrar as finanças da igreja e, por sua capacidade de negócios, obter ganho. Ele estava dividido em seu coração. Ele amou o louvor do mundo. Ele se recusou a desistir do mundo por Cristo. Ele nunca comprometeu os seus interesses pessoais a Cristo. Nunca comprometeu. Ele tinha uma religião superficial e, portanto, especulou sobre o seu mestre e traiu aos sacerdotes. E o traiu aos sacerdotes, sendo totalmente convencido, escutem isto, sendo totalmente convencido de que Cristo não se deixaria prender. Olhem o auto-engano. Judas era uma fraude religiosa. Ele sustentava um elevado padrão para os outros, mas ele próprio falhou completamente em alcançar a norma da Bíblia. Ele não trouxe a religião de Cristo para a sua vida. Quantos hoje estão como Judas, traindo o seu Senhor? Cristo sabia, quando permitiu que Judas se juntasse a ele, como um dos 12, que Judas possuía o demónio do egoísmo.
vamos terminar o nosso livro, o capítulo do livro da oração, João Batista. Não sei se querem que eu termine, falta tão pouquinho. João passava tempo em meditação e oração para conhecer a vontade de Deus para a sua vida. A vida de João não foi gasta em ociosidade, em melancolia ascética ou em isolamento egoísta. De tempos a tempos saía para se misturar com os homens e era sempre um observador interessado do que se passava no mundo. A partir do seu retiro sossegado, observava o desenrolar dos acontecimentos. Com visão iluminada pelo Espírito Divino, estudava o caráter dos homens para poder compreender como alcançar o coração deles com a mensagem do céu. O fardo da sua missão estava sobre ele. Na solidão, através de meditação e de oração, procurou preparar a sua alma para a obra da sua vida que estava perante si. A oração capturou João para enfrentar os reis da terra. João Batista foi ensinado por Deus durante a sua vida no deserto. Estudou as revelações de Deus na natureza, sob a direção do Espírito Divino. Estudou os rolos dos profetas, de dia e de noite. Cristo era o seu estudo, a sua meditação, até que a mente, o coração e a alma foram cheios da visão gloriosa. Ele viu o rei na sua beleza e perdeu de vista o seu ego. Outra coisa que nós precisamos mesmo. Perder de vista o ego. Contemplou a majestade da santidade e tomou consciência de que era ineficiente e indigno. Era a mensagem de Deus que ele tinha de declarar. Era no poder de Deus e na sua justiça que ele deveria erguer-se. Estava pronto a avançar como mensageiro do céu, sem temor do que era humano, porque tinha contemplado o divino. Podia erguer-se sem temor na presença de monarcas terrenos, porque se tinha inclinado tremente perante o Rei dos Reis. Isto faz-nos lembrar um outro personagem bíblico. Lembram-se? Quem foi? Isaías. Isaías. Ele não tremeu diante dos reis, diz lá em Isaías 6, porque ele contemplou o Rei dos Reis. Pedro. Deus respondeu à oração de Pedro para que Dorcas fosse ressuscitada. O coração do apóstolo foi tocado pela simpatia ao contemplar a mágoa das pessoas. Então, indicando que os amigos chorosos saíssem do quarto, ajoelhou-se e orou fervorosamente a Deus para que restaurasse a vida e a saúde de Dorcas. Voltando-se para o cadáver, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Dorcas tinha sido muito útil para a Igreja de Deus, e Deus achou por bem trazê-la de volta da terra do inimigo, para que a sua habilidade e a sua energia pudessem ser ainda uma bênção para outros e também para que, através desta manifestação do seu poder, a causa de Cristo pudesse ser fortalecida. Terminamos o capítulo 13. Iremos iniciar o 14, que é a oração diária. Também é um capítulo um bocadinho extenso. Muito bem. Alguém tem algum comentário? Paulo também esteve diante de Nero, e quem estremeceu foi Nero. E a senhora White disse que Nero tinha o carimbo no coração da serpente.